Pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo de questões comentadas em 2019. Hoje vamos tratar da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996. É a lei que cria as diretrizes da educação nacional, a educação que é praticada em todo o território brasileiro. São questões de concursos públicos aplicados em 2019 ou no finzinho de 2018. Ou seja, são questões muito recentes, atualizadas, e essa avaliação ela está em conformidade com a data de publicação desse vídeo. Ou seja, em 2019 está tudo ok, pode confiar que você não vai ter problema algum. E mais para frente também, você só vai conferir se houve alguma mudança em artigos que foram cobrados nessas questões. Os vídeos antigos também ainda te servem, você só tem que observar se houve mudança ou não. E quando há, normalmente eu coloco aí na descrição. Eu quero dizer que esse vídeo específico tem um PDF com as questões e os comentários. Caso você tenha interesse em adquirir, só clicar aqui na descrição que você vai ter um link que vai te direcionar a ele. Sem mais delongas, vamos para as questões. Prefeitura Municipal de Guarapuava, concurso público, edital 1 de 2018. A prova foi dia 27 de 1 de 2019. Questão 29 desse concurso. Segundo a Lei 9394 de 96, artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de, exceto. Então aqui ele está cobrando de você conhecimento acerca da incumbência dos docentes. Isso é muito comum cobrar porque normalmente são concursos direcionados a cargo de professor. E o docente, o futuro professor, tem que ter ciência da sua incumbência. Tem que saber o que ele tem que fazer. Então, normalmente se cobra muito esse artigo 13. É um artigo que, caso você esteja estudando para um cargo de professor, o ideal é que você leia muitas vezes o artigo 13. No caso, a questão diz, são incumbências, exceto. Então, a gente vai buscar aquela que está errada, né? Tem 4 corretas e uma errada. Letra A. Elaborar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Veja. Elaborar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Cabe ao professor elaborar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino? Ele pode até auxiliar, mas não é ele que faz. É o próprio estabelecimento de ensino, na figura do seu diretor, na figura dos seus pedagogos, da equipe de gestão. O professor, ele até participa dessa construção, mas não é uma incumbência dele fazer isso. Então, essa incumbência ela se refere ao artigo 12 dos estabelecimentos de ensino, a obrigação dos estabelecimentos de ensino. Criar a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino não é uma função do professor, apesar dele ter que participar e auxiliar nessa construção. Então a letra A está errada. B. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Essa é a grafia do inciso 2. É exatamente isso. Nós temos que elaborar e cumprir o plano de trabalho. Plano de trabalho você pode conhecer como plano de aula, planejamento, enfim, o nome que você utilizar aí, mas é a mesma coisa. E esse plano, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Proposta essa que foi criada pelo estabelecimento de ensino. Veja que, mais uma vez, te ajudaria, se você estivesse comparando a A com a B, a achar a resposta correta. Então, a letra B, ela está correta. C. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Zelar pela aprendizagem dos alunos é uma das funções básicas dos docentes. Se a gente não zela pelo aprendizado do aluno, qual que é a nossa função? O que nós fazemos? Né? Então, essa era bem fácil de matar. Esse é o inciso 3, também do artigo 13, né? Que foi citado no enunciado da questão. D. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento é uma das funções do professor. Tentar recuperar o aluno, principalmente aquele aluno com baixo rendimento. Nós não podemos desistir de ninguém, de nenhum aluno. Então, o seu inciso 4 do 13 também nos obriga, isso é uma incumbência nossa. Você não pode se recusar a dar uma recuperação para um aluno. Ah, mas eu não gosto dele. Enfim, problema, né, da sua individualidade. Você vai ter que fazer, porque é uma incumbência sua. Você ainda pode, inclusive, responder, caso se negue a criar uma estratégia para os alunos de baixo rendimento, como recuperação, por exemplo. No caso, na questão 29, a letra correta é a letra A, a que você deveria marcar, que no caso não é correta, é incorreta, porque o enunciado diz exceto. São incumbências exceto. Uma está errada,
A que está errada é a letra A. A nossa próxima questão é da Fundação Santo André, FCA. O concurso público foi feito pela IBF. É o concurso número 17 de 2018. A prova também foi em 2019. Em cada nível e etapa da educação, há um conjunto de finalidades distintas, mas complementares e independentes. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996, a educação superior terá, dentre outras, as seguintes finalidades. Eu trouxe essa questão por um motivo. Muitos editais, em sua referência bibliográfica, colocam lá LDB, Lei 9394 de 1996, e não cita quais artigos serão cobrados. Então, muitos professores que farão a prova para o cargo de professor da educação básica acabam pulando esse capítulo, o capítulo 4, se eu não me engano, da LDB, que diz sobre educação superior. Mas pode cair. Então, é aquele concurseiro que quer passar de verdade, estuda tudo. Lembrando que conhecimento não ocupa lugar, então você não vai perder nada, absolutamente nada, em aprender um pouco mais. É evidente que às vezes não dá tempo, né? Nós começamos a estudar tarde, enfim. Aí você pula, mas se você é um aluno dedicado e correto, dá tempo sim, estude, porque é necessário, pode ser que caia. E se cair, você vai errar? Nessa opção nós temos que achar aqui os itens incorretos. Nós temos 5 itens. Item 1. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. É uma das funções da educação superior. É uma função descrita lá no artigo 43, em seu inciso 1. É a letra da lei, inclusive. Ele copiou o que estava escrito. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Isso é a base da educação superior. 2. Incentivar o conhecimento dos problemas do mundo, a comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Aqui, diz também do artigo 43, em seu inciso 6º. Só que nós temos um problema. O verbo inicial, lá do 43, é estimular. Aqui diz incentivar. Incentivar e estimular têm sentidos aproximados, mas a palavra é diferente do que está na lei. Então, eu marcaria essa como errada, uma vez que não tem o mesmo verbo. 3. Favorecer o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura. E, deste modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Essa questão faz referência ao inciso 3. Só que da mesma forma que o item 2 tem um problema no verbo. O verbo que está lá no inciso 3 é incentivar. Aqui está escrito favorecer. Mais uma vez é uma troca de verbos, então essa também está incorreta. 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações e de outras formas de comunicação. Essa é a grafia, a letra da lei do inciso 4, artigo 43. É uma das funções dos centros de ensino divulgar e promover o conhecimento. Conhecimentos culturais, científicos, técnicos, enfim, todo tipo de conhecimento. Corretíssimo. Então a 4 está correta. E a 5, instigar a extensão restrita à comunidade acadêmica, visando a difusão de outros profissionais da academia, das diferentes produções e benefícios resultantes da criação cultural e de pesquisa científica e tecnológica gerada na instituição. Essa está incorreta, essa é até fácil de perceber, né? Diz aí, instigar a extensão restrita à comunidade acadêmica. Muito pelo contrário, é a participação da população. A extensão ela tem que atender a população ali do entorno da universidade, da sua cidade, enfim. Qualquer um que já esteve numa universidade sabe disso. Então essa é falsa, essa é bem fácil. E também tem um problema no verbo aí, inicião. Tem um problema também no verbo que inicia a frase. Tá instigar e na verdade seria promover a extensão. Então temos aí mais um problema. Ao analisar as opções, você já deve ter reparado que não tem uma opção que a gente possa marcar. Uma vez que a 1 está correta,
e a 4 está correta, as demais estão incorretas, nós não temos essa opção. O gabarito oficial nos diz que a letra B está correta, que a 1 está correta, segundo a B, a 2, a 3 e a 4. Para o gabarito oficial, a única errada é a 5. Nessa situação específica, eu entraria com recurso. E nós teríamos grande chance de ganhar, uma vez que não está de acordo com a lei. Veja que o enunciado cita diretamente a LDB, então nós teríamos ali uma base teórica para sustentar esse recurso. Eu fui ao site oficial, busquei os resultados de recurso, mas a instituição não disponibilizou. Eu creio que ela tem atendido somente para os que entraram, então não dá para saber se essa questão caiu ou não, mas eu acho que deve ter caído sim. Mas é interessante eu trazer esse tipo de questão para que você veja o tipo de questão que é possível a gente entrar com recurso ou não. No caso, segundo o gabarito oficial, a letra B, mas as que estão corretas é a 1 e a 4. Agora, Prefeitura Municipal de Salto do Jaçuí, Estado do Rio Grande do Sul. Esse é um concurso de primeiro concurso de 2019, né, o edital. A prova foi em 2019, evidentemente. Questão 11 da prova. Analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Quanto aos princípios que servem de base ao ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Primeira opção. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Essa questão vai cobrar o que diz o artigo 3º, que vai falar sobre os princípios da educação nacional. E um desses princípios é a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e das legislações dos sistemas de ensino. O trabalho da gestão ela tem que ser democrático e tem que ser aberto, né, dentro do que diz a lei e a legislação dos diferentes sistemas de ensino. Aqui no caso, estava cobrando o inciso 8. Do artigo 3º. Próxima. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. É o inciso 5 do artigo 3º. É exatamente isso, né? Por isso que existem escolas particulares. Porque a LDB permitiu que isso existisse. Não só a LDB, mas temos um outro arcabouço de leis aí que também garantem isso, mas eu não vou entrar em detalhes para não confundir a nossa cabeça. Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Veja, eu vou desvincular, vou tirar o vínculo que é existente entre a educação escolar e o trabalho. Muito pelo contrário, a nossa educação ela forma para o trabalho. Ela é totalmente vinculada ao trabalho, ou pelo menos deveria ser. Então aqui diz respeito ao inciso 11. E está errado, uma vez que é vinculação. A palavra correta. A próxima, gratuidade do ensino público e privado em estabelecimentos oficiais. A escola particular é gratuita? Essa era facinha. Nós sabemos que não, que o ensino público é gratuito e o privado é pago, dentro da condição de cada família, se ela assim quiser pagar. Não está errado por colocar gratuidade para o ensino privado. O ensino público realmente é gratuito, mas o privado não é, que diz respeito ao inciso 6 do artigo 3. A ordem correta de preenchimento dos parâmetros de cima para baixo então nós temos que olhar. A primeira opção ela é verdadeira, gestão democrática correto. A segunda opção também é correta, coexistência de instituições de ensino. Então nós sabemos que as duas primeiras são corretas. Nós já eliminamos aí, deixamos só a A e a E como opções. Sabemos que a desvinculação é errado, então a próxima é incorreta. Já matamos a E, é a letra A. Você não precisaria nem ler o resto, Se você não tivesse feito como eu fiz aqui, já foi lendo na ordem. Normalmente eu leio a primeira, elimino as que não dá, leio a segunda, elimino e vou tentando eliminar para eu ganhar tempo. A última é falsa, Como nós já dissemos, o ensino privado ele não é gratuito. Então, nessa questão específica, a letra que você deveria marcar é a letra A. Voltando para a Fundação Santo André, nós temos questão 30. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394 de 1996, e respectivas atualizações, traz em seu artigo 44 que a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Quais são os cursos e programas que a educação superior deve atender? 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino,
mesmo que não tenham concluído o ensino médio ou equivalente. A educação superior ela só pode ser acessada se concluído o ensino médio ou aquele que foi equivalente. Então, esses cursos ele está errado por isso, porque para acessá-lo, desde que tenha concluído o ensino médio ou algo equivalente a ele, né? Como o Enseja, por exemplo, que é a prova de validação do ensino médio. Aqui diz respeito ao inciso 1º do 44. 2. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, que tenham sido classificados em processo de seleção. Corretíssimo. Tem que concluir o ensino médio ou equivalente, passar no processo seletivo, tem que ter um processo seletivo, não pode ser aberto para todos, nem que seja uma prova, uma redação, como a maioria das universidades estão fazendo hoje, mas tem que ter alguma coisa para te selecionar. Então, a 2 está correta, a 1 está incorreta. 3. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Corretíssimo é o que diz a lei lá no seu inciso 3º. Pode ter pós-graduação, de mestrado, doutorado, pode ter especialização e esses cursos é só para quem já tem uma graduação e tem que atender ali, inclusive, as exigências das instituições de ensino. Então, a 3 também está correta. 4. De extensão. Abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino. Aqui, gente, a extensão ela é aberta a todos, né? A critério da instituição de ensino. Ela que vai determinar quem vai acessar e quem não vai. A critério dela. Então, está correto. Assinale a alternativa correta. Nós sabemos que a 2 está correta, a 3 está correta, a 4 está correta. A opção que nós deveremos marcar, letra D, de dado. Voltamos para a prova de salto do Jaçuí, questão 12. De acordo com a LDB, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, e F, se falsas, no que se refere ao dever do Estado com a educação escolar pública. Então, aqui nós vamos falar do que o Estado é obrigado a executar. Primeira opção, garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Isso é verdadeiro. A lei foi alterada. A partir dos 4 até os 17 anos é dever do Estado garantir a educação básica. Corretíssima. Próxima opção, garantia da educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Correto também, a educação infantil hoje vai até os 5 anos, porque a educação fundamental inicia-se aos 6. Corretíssimo também. Aqui vai fazer referência ao inciso 2 do artigo 4º. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Vai haver um atendimento educacional especializado e gratuito a todos aqueles que tenham deficiência, né? Transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, enfim. Essa redação já é uma redação mais recente também. Então essa também está correto. Ela diz respeito ao inciso 3 também do artigo 4º. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A letra que nós deveríamos marcar é a letra D de dado. Voltamos aqui para a prova da Fundação Santo André, questão 31. De acordo com o artigo 46 da LDB, a autorização e reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de ensino superior, terão prazos limitados. A esse respeito, analise. Os prazos não poderão ser renovados com periodicidade, pois nesse processo desvincula-se do processo regular de avaliação. É o caput do artigo 46. E na verdade não existe esse não. Os prazos poderão ser renovados com periodicidade. Não existe esse não. Por isso que está errado. 2. Após um prazo de saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Está correto, é o parágrafo 1º também desse mesmo artigo, né? Do artigo 46 que foi citado lá no próprio enunciado da questão. No caso de instituição pública, o Poder Executivo, responsável por sua manutenção, acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários,
para a superação das deficiências. Nesse caso, é o segundo parágrafo desse mesmo artigo. Então, nós temos como corretas a número 2 e a número 3. A número 1 está incorreta por adicionar um não. A única opção que tem isso é o 2 e o 3 apenas, letra C, C de casa, que é a resposta que nós deveríamos marcar na questão 31. Voltando para a prova de salto do Juaçuí, questão 13. De acordo com a LDB, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, o que é garantido aos educandos com altas habilidades, superdotação, transtornos globais do desenvolvimento ou mesmo deficiência? Primeiro item: currículos, método, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Isso é um mínimo, né? Lá no artigo 59, no seu inciso 1, vai dizer exatamente isso. Nós temos que ter currículos específicos, métodos específicos, técnicas específicas, recursos específicos, tudo, inclusive uma organização do espaço específico para esse educando, para que ele possa superar a sua condição, né, que possa impedir ali de aprendizagem, que possa impedir a sua aprendizagem ou seu desenvolvimento correto, ou que possa limitar no caso dos superdotados. 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. É o que diz o inciso 2 do 59. É exatamente isso. Se o educando ele não vai conseguir atingir tudo, tem comprovação, está bem fundamentado, ele pode ter um término específico do ensino fundamental. E se o educando ele é superdotado, ele não precisa ficar ali naquela perda de tempo de conceitos que ele já domina. Ele pode ser adiantado. Então, o item 2 também está correto. O 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. É o que diz também o inciso 3. Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimos. Temos que ter professores bem formados e adequados ao atendimento desse público, desses educandos, que têm necessidades específicas. Então, precisamos também ter professores com conhecimentos específicos. A letra que nós deveríamos marcar, a letra E. 1, 2 e 3 estão corretos. Voltando para a prova da fundação, artigo 47. Na educação superior, o ano letivo, independentemente do ano civil, tem no espaço, dias de trabalho acadêmico efetivo, espaço, o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Aqui um macetezinho, está te cobrando os tempos específicos da educação superior. Esse tipo de questão eu vejo caindo para qualquer cargo, né? Caso eles venham cobrar a educação superior em um cargo de educação básica. Sempre são 200 dias. Sempre são 200 dias. Então não há uma mudança, tá? O que vai mudar é a carga horária. A carga horária vai mudar, tanto no ensino médio quanto na educação superior. A carga horária pode mudar, mas os dias não. Então veja, na educação superior, o ano letivo regular, independentemente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Essa é a grafia do caput do artigo 47. É exatamente isso que diz o caput. Tem que ter 200 dias. A gente sabe que algumas universidades não tomam nesses 200 dias, mas é o que diz a lei. São 200 dias de efetivo exercício, excluídos o tempo para exames finais, quando houver, que é a mesma grafia do ensino fundamental. Então chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o joinha, que ajuda muito. Lembrando da apostila aqui na descrição, que você pode ter acesso a ela, né, adquirindo-a. Muito obrigado, fique com Deus, até muito breve.